Meu Deus, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia. Nessa noite nós vamos ler Apocalipse, o último livro, penúltimo capítulo, capítulo de número 21. Nós vamos ler apenas um versículo, o versículo de número 5. Apocalipse 21, versículo 5. Quero aproveitar a ocasião e agradecer as pessoas que nos honram com sua presença hoje. Você que está nos visitando, você bem-vindo nesse lugar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e são fiéis. Eu vou repetir só a frase que diz aquele que estava sentado sobre o trono: eis que faço novas todas as coisas. Vamos falar juntos? Diga assim: o meu Deus. Eu acredito que dá para a gente fazer muito mais bonito que isso, porque nós estamos aqui num grupo de homens e mulheres animados, porque o nosso Deus é um Deus vivo e poderoso. Amém? Então diga assim: o meu Deus é o Deus que faz novas todas as coisas. Diz assim: Ele vai fazer o novo na minha vida. Amém? Deus é o Deus do novo. Deus é o Deus da novidade. Eu não sei você, mas eu gosto de coisa nova. Você também gosta? Se eu falasse para você hoje que você foi sorteado e tinha um carro zerinho te esperando, você ia ficar feliz? Ou você ia ficar mais ou menos assim? Hã? Quero que você ia ficar feliz, né? Só se você, só alguém que tem um problema, como diz o outro, né? Que não vai ficar feliz com um negócio, uma notícia dessa, porque nós gostamos de coisas novas. Mas eu não sei se você vai concordar comigo. Nós gostamos das coisas novas, mas muitas vezes nós não gostamos do novo. Pastor, você está entrando em conflito no que você está dizendo. Será? Nós gostamos das coisas novas, mas muitas vezes nós não gostamos do novo. Por quê, pastor? Porque o novo mete medo na gente muitas vezes, porque ele nos tira da zona de conforto. Sim ou não? Porque quando você recebe, por exemplo, uma promoção no seu trabalho, você vai ter que fazer uma coisa nova que você nunca fez. Talvez você vai mexer com um programa de computador que você nunca mexeu. E isso gera em você um bloqueio. Meu Deus, está difícil, pastor. Está complicado. Nós gostamos das coisas repetitivas porque a gente domina aquilo lá, não é verdade? Poxa, fazer isso aqui é mamão com açúcar, beleza. Mas quando fala do novo, você vai ter que fazer uma coisa nova. Porque você vai ter que estudar mais, você vai ter que aprender mais, você vai ter que desenvolver agilidade para lidar com certos programas. E isso gera um desconforto na gente, a ponto da gente não querer o novo. A gente gosta das coisas novas, mas a gente muitas vezes não gosta do novo, porque o novo tira a gente da zona de conforto. Eu não sei você, mas muitas vezes o novo, para mim, gera um temor. Porque você vai lidar com coisa que você nunca lidou antes.
E às vezes não é fácil. Por outro lado, quando nós nos referimos ao velho, nós estamos falando de algo que está para acabar, que está no final, que está nos últimos suspiros. Isso aqui é uma coisa, até a Bíblia fala isso. Falando de uma aliança antiga, o escritor aos Hebreus, ele diz assim: ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Hebreus capítulo 8, versículo 13. O que foi tornado velho está pronto para acabar. Mas como nós gostamos do velho, como nós gostamos do passado, como nós gostamos de nos lembrar com entusiasmo do pretérito, das coisas do passado. Nós contamos para as pessoas dos dias em que nós fazíamos isto, aquilo, que nós éramos felizes, que nós éramos saudáveis. Ah, aquele tempo, como era bom. Mas o apóstolo Paulo, queridos, ele nos ensina um princípio. Ele diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim, e eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses capítulo de número 3, versículos 13 e 14. Porém, para que isso seja de fato levado a efeito, nós temos que tomar decisões. Ninguém para de olhar para trás, se não fincar o pé no lugar e dizer assim: eu não vou mais olhar para trás. A nossa vida, meus filhos, ela é feita de decisões, sim ou não? O que nós estamos vivendo hoje é resultado de decisões que nós tomamos no passado. E o que nós vamos viver no futuro é o resultado das decisões que nós estamos tomando hoje. A nossa vida, ela é constituída de decisões. Quais decisões nós temos tomado? Nós precisamos notar, querido, que o apóstolo Paulo não especifica quais eram as coisas das quais ele se esquecia. Portanto, eu posso pensar que essas coisas eram tanto coisas boas quanto coisas ruins. Pastor, você vai me desculpar, mas com relação às coisas boas, a palavra de Deus me diz que eu preciso, o pastor Jimmy pregou aqui na igreja esses dias, que eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, eu vou ficar com essa palavra de Lamentações capítulo 3, versículo 21. Eu não vou deixar, eu vou ficar lembrando das coisas passadas. O problema, filhos, não é se lembrar das coisas passadas, mas é viver em função das coisas que passaram. Porque tem gente que não só lembra, o cara vive em função do passado que foi. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? A pessoa vive um saudosismo patológico. É uma doença, porque ele só lembra do passado. Sabe aquele saudosista? O saudosista tem mais ou menos algumas frases assim que usa. Naquele tempo, naquela época, quando eu era jovem, não era assim, era diferente. Pastor, naquele tempo a gente fazia umas vigílias lindas, o céu descia, a figueira acendia, e a glória de Deus se manifestava. Aquele tempo era tão bom, naquele tempo, e aquela época, e o disco fica girando no mesmo lugar. É naquele tempo, naquela época, naquele tempo, naquela época, naquele tempo, naquela época.
Queridos, isso é patológico. Isso é doença. Eu posso me lembrar sim, eu posso me lembrar, mas viver em função de um passado que já acabou, meu irmão, isso é doença. E tem um monte de crente vivendo assim. Não é só se lembrando das coisas ruins, mas se lembrando também das coisas boas, que ele não consegue se desligar lá atrás. Meu Deus. Quando eu quero declarar uma coisa para você. Nós não só nos lembramos das coisas boas, como eu disse há pouco. Nós nos lembramos também de coisas que nós fizemos e que fizeram conosco, que nos machucam, que são ruins, que nos ferem. Lembranças desagradáveis. E eu não sei se você reparou, mas eu não falei o título da mensagem hoje. Então segura aí. Lacre e enterre o caixão. Lacre e enterre o caixão. E você vai entender a metáfora do caixão nessa noite. Vou falar muito sobre isso, mas você vai me acompanhe comigo o raciocínio para você entender, filho. Porque quando nós falamos de caixão, nós falamos de uma coisa que nos remete à morte, ao final, aquilo que acabou. Nós falamos de falência, nós falamos de ausência de vida, nós falamos de morte. A morte, irmãos, evidentemente ela contrasta com a vida. Porque quando nós falamos de vida, nós falamos de sonho, nós falamos de conquista, nós falamos de alegria, nós falamos de guerrear, nós falamos de conquistar, nós falamos de ir para frente, de avançar. Nós falamos de vida. A vida contrasta com a morte. O antônimo de morte é vida e vice-versa. E a palavra de Deus, ela diz que se alguém está em Cristo, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Querido, quando eu falo de vida, eu falo de novidade. Eu falo de coisas novas, de coisas alegres. Mas apesar de nós sabermos que Deus fez a gente pessoa nova, muitas vezes, queridos, nós somos incitados, impelidos a abrir o caixão da nossa vida e começar a ver e a sentir o mau cheiro. E muitas vezes, pasmem vocês, começamos a nos alimentar da carniça que está lá dentro. Pastor, isso é chocante, mas eu quero chocar você mesmo. Esse é meu intuito nessa noite. Meu irmão, em nome de Jesus, preste atenção. Quando você abre o caixão da sua vida e você começa a ver as mazelas que estão lá dentro, aquela carniça, ela sobe, ela contamina você e ela contamina o ambiente, sabe, fazendo com que todas as pessoas que estão em volta, de alguma maneira, elas sejam atacadas por aquela situação. Eu espero que você me entenda hoje, em nome de Jesus. Me entenda em nome de Jesus. Pastor, por que você está falando isso? Eu vou explicar para você. Eu estava em Junqueirópolis, de segunda a quarta-feira. Meu paizão, ele abre um tempo para a gente estar juntos. Nós estávamos lá, talvez beirando 50 pastores, de todos os lugares do Brasil,
do Mato Grosso, do Paraná, do Sul, lá do Rio Grande do Sul, enfim. E a pastora Leia, a nossa mãe, ela levantou e ela disse assim: Deus está trazendo algo novo. E aquela palavra mexeu comigo. Eu anotei aquela palavra. E eu vim para casa. Não pus o meu relógio para despertar de manhãzinha, na quinta-feira. Falei, vou dormir um pouquinho. A gente acabou de dormir, já era quase 1h da manhã. Mas eu acordei de manhã, eu acordei assustado, porque eu tive um sonho. Presta atenção, meu irmão. Eu estou contando o sonho como sonho. Amém? Amém? A Bíblia diz que o profeta que tem sonho, conta como sonho. Não fala que é a palavra de Deus. Amém? Só que aquele sonho falava de caixão. E eu sabia que tinha um caixão numa sala. E que havia um defunto lá dentro, já em estado de decomposição. E a ordem que vinha era: enterra o caixão. Enterra o caixão. Ninguém podia ficar naquele ambiente por causa do mau cheiro que exalava. E eu acordei assustado e disse assim: Deus, o que é isso? E na hora, irmãos, na hora, houve uma paz no meu coração e disse assim: Book, você precisa deixar o velho e você precisa viver o novo. E eu disse: Senhor, entendi. Quando nós falamos de velho, irmãos, quando nós estamos falando de algo que passou, do passado, do pretérito, nós estamos falando desse caixão que às vezes nós carregamos bem pertinho de nós e que por vezes Satanás nos incita a abri-lo e fazer aquelas coisas que eu falei para vocês que não vou repetir. Eu quero pensar um pouquinho com você sobre isso. Queridos, nós vamos ver como isso pode ser prejudicial à nossa vida. E o que nós precisamos entender, que a palavra de Deus nos diz a respeito dessas coisas. Primeiro, as coisas que estão dentro do caixão. O que é que está dentro do caixão? O que é que está lá dentro, meu irmão? Eu preciso ver com você o que é isso. Deus me disse naquela noite, isso eu tenho certeza que eu ouvi. Tem muitas pessoas que estão se alimentando de carniça, Book. E aquilo foi forte, irmão. Bateu forte no meu coração. E é por isso que eu estou compartilhando com você. Querido, veja bem. Quantos de nós temos sido compelidos, influenciados, empurrados a reiteradas vezes olhar para o nosso passado e nos relembrar dos males que as pessoas fizeram contra nós, como também as mazelas que um dia cometemos ou dissemos, coisas das quais o apóstolo Paulo disse que ele se envergonhava, porque o fim delas é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 21. Primeira coisa que eu quero ver com você, que está dentro do caixão, é a culpa. Diga culpa. Quando nós falamos de culpa, irmãos, nós estamos falando de algo que nós fizemos, e que nós sabíamos que não deveríamos fazer, mas nós fizemos. Coisas que desagradaram a Deus, coisas que entristeceram as pessoas, prejudicaram as pessoas, mas nós fizemos. E muitas vezes nós carregamos culpa na nossa vida. Escuta, culpa é diferente de arrependimento. Pastor, o que é isso? Explica melhor. O arrependimento, queridos, ele vem de Deus. Uma pessoa que está arrependida, ela olha, ela diz assim: meu Deus, eu errei, Deus me perdoa, e ela muda a direção. A pessoa que se sente culpada, ela carrega um peso sobre ela, e ela não consegue mais olhar para cima,
ela vai se encurvando cada vez mais. Vocês se lembram dos irmãos de José? Quando venderam José para o Egito, né? Eles carregavam a culpa. A Bíblia diz, no capítulo de número 42, se eu não me engano, deixa eu só dar uma conferida aqui, 42, 21, 22, ele diz assim: quando José colocou os irmãos na sala, diz assim que os irmãos falaram um para o outro, falaram assim: isso é culpa nossa. Olha, você está vendo? Porque vocês se lembram como é que o olhar dele era de desespero? E nós vendemos o nosso irmão, agora está aí, ou o sangue dele está sendo exigido da nossa mão, é por causa disso. Nunca eles conseguiram se libertar daquilo que eles tinham feito contra José. Vez por outra, abria a malinha, o caixãozinho, olhava lá dentro. Querido, culpa cheira bem? Fala para mim. Culpa é coisa boa? Não é. Agora, a segunda coisa é a rejeição. Eu queria lembrar vocês de um camarada chamado Jefté. Capítulo 11 de Juízes conta a história de Jefté. Jefté era uma pessoa preciosa, irmãos. Ele era um líder de excelência. Só que havia um problema com Jefté. O Jefté, ele foi gerado numa aliança fora do casamento. O pai dele teve ele com uma prostituta. Quando ele cresceu um pouquinho, os irmãos pegaram ele e falaram assim: sai daqui. E enxotaram ele, rejeitaram o Jefté, mandaram o Jefté embora. E o Jefté então foi para uma terra, a Bíblia chama essa terra da cidade de Tobi. E ele foi nesse lugar. E com ele se ajuntaram um monte de gente, sabe, tudo cara pirado da cabeça, igual ele, rejeitado, cara irado, brabo. E depois de um tempo, houve uma guerra contra os amonitas e chamaram Jefté. Sabe o que ele disse para os anciãos que foram buscá-lo? Ele diz assim: vocês me rejeitaram. Olha só, meu irmão, como é que o coração desse homem estava ferido. Depois de tanto tempo, nós não sabemos exatamente quanto tempo, a Bíblia fala depois de algum tempo. Não sabemos quanto tempo o Jefté ficou em Tobi, mas ele estava lá, e a Bíblia diz assim: vocês me rejeitaram. É a dor no coração. E quantas vezes nós abrimos o caixãozinho que nós trazemos perto de nós e a gente olha para dentro e encontra rejeição lá. Deixa eu só fazer uma perguntinha para você: rejeição cheira bem, irmão? Você quer ver uma outra coisa? É o ódio. Um dia, a palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 4, conta a história de Caim e Abel. A Bíblia diz que Abel, ele separou um sacrifício das suas melhores ovelhas e levou, fez como holocausto ao Senhor, e o Senhor sentiu o cheiro suave do holocausto feito por Abel e se alegrou, recebeu a sua oferta. Mas Caim, ele plantou, ele fez uma plantação e ele ofereceu ao Senhor o produto da sua plantação, só que Deus não aceitou Caim e nem a sua oferta. E a Bíblia diz que Caim ficou muito irado, ele ficou zangado com Abel. Irmãos, que culpa Abel tinha? Fala para mim. Mas ele tirou contra Abel de uma forma tão grande que chegou um dia, aquilo se tornou um ódio dentro dele, tão forte, que ele foi lá e matou Abel. Deixa eu perguntar uma coisa para você: ódio cheira bem? Mas tem mais. Eu vou falar agora do medo. Um dia tinha um homem, grande rei, primeiro rei de Israel, chamado Saul. Era uma pessoa preciosa. Deus havia escolhido Saul. Só que agora ele está numa peleja contra os filisteus e tem um camarada lá que está desafiando o exército de Israel. O cara tem quase 3 metros de altura, é um guerreiro desde a sua juventude, havia feito muitas baixas em muitos exércitos. Capítulo 17, 1 Samuel narra essa história. E a Bíblia diz no versículo 11 que o povo de Israel temia e tremia diante daquele homem filisteu. A Bíblia diz que eles fugiam de diante dele. Eles tinham medo.
Aquele rei, meus irmãos, Saul, que foram ungidos por Deus para fazer a diferença no meio do povo de Israel, agora diante daquele filisteu está tremendo, ele não consegue ter uma atitude, ele não consegue sair da inércia, ele para, ele não consegue romper, ele não consegue ir adiante, porque o medo paralisa. Deixa eu perguntar uma coisa para você: medo cheira bem? E por último, eu queria falar sobre a mágoa ou ressentimento. E eu queria usar aqui como ilustração uma personagem bíblica que é, na verdade, uma personagem de uma parábola que Jesus contou, que é o irmão mais velho do filho pródigo. A Bíblia diz que o filho pródigo pediu ao pai parte da herança que era dele, pegou tudo que ele tinha, que era direito dele, foi para uma terra distante. Na terra distante gastou tudo, chegando numa situação tão deplorável que ele foi trabalhar com os porcos para alimentar os porcos, mas mesmo lá ninguém dava nada para ele. Naquela situação de penúria, ele se lembra da casa do pai, ele toma uma atitude, ele volta para a casa do pai, ele pede perdão ao pai, o pai o recebe de braços abertos. Só que tem um problema, irmãos. Quando o irmão mais velho escuta o som, a música, as danças, o cheiro do churrasco, não prestou não. O cara ficou magoado, ele ficou ressentido. Ficou ressentido contra quem? Contra o irmão que tinha ido embora e agora tinha voltado, porque esse miserável voltou, né? Por que ele voltou? E ficou revoltado contra o pai, magoado contra o pai. Como é que você recebeu um cara desse? Esse cara bandido, gastou toda a nossa fortuna, você não podia ter recebido esse cara. Olha, eu estou aqui, meu irmão, escuta, para pensar. Ele estava sozinho na casa do pai, enquanto o irmão estava longe, ele podia usufruir de tudo que era do pai, mas ele estava tão magoado com o irmão, tão magoado, tão ressentido, que ele não aproveita a vida. Ele está preso ao irmão que foi embora, miserável, foi antes do tempo. Olha, ele roubou meu pai. E agora a ira dele aumenta mais, a mágoa e o ressentimento vai além, não só com o irmão, mas com o pai. Como você pôde fazer isso? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Mágoa cheira bem? Agora, quantas vezes, filhos, nós estamos carregando o caixãozinho perto de nós, e Satanás fala para a gente olhar dentro do caixãozinho e abrir o caixãozinho que lá dentro tem todas essas coisas aí, a mágoa, o ressentimento, tem lá o medo, tem, sabe, o sentimento de inferioridade, eu sou pequenininho. Meus queridos, quantas vezes nós estamos assim, a culpa, a rejeição, o ódio, mas meu pai me rejeitou, minha mãe me rejeitou. Pastor, você não sabe a minha história, já me contaram, eu estava no útero da minha mãe, no ventre da minha mãe, e minha mãe me esmurrava, dizia, morre menino, morre menina. Você acha que isso é justo, pastor? E vez por outra, Satanás lembra você dessa situação. Você é um rejeitado, ele diz. Talvez você cometeu coisas muito horríveis contra alguém ou contra Deus, e Satanás lembra você lembra daquilo lá que você fez. Foi naquele tempo, você não tem perdão para você não, cara. Você está lascado. Você durante a sua vida, você vai carregar essa culpa. Não tem jeito, o pecado seu é muito grande.
a mágoa e o ressentimento contra alguém que fez alguma coisa contra você, e você se sentiu traído. Quantas vezes o medo aprisiona você? Você diz assim: eu vou romper na vida, mas quando você dá um passo para frente, o inimigo constrói uma barreira tão grande em você, e é a barreira do medo, e você paralisa, você não consegue ir adiante, você não consegue romper, porque você se lembra de várias situações que você quis, mas você não conseguiu, você fracassou, você falhou. Mas nessa noite, filhos e filhas, eu quero falar para vocês, não o que o inimigo faz você abrir o caixãozinho e olhar para lá, mas eu quero falar o que a palavra de Deus diz a seu respeito. Porque aquilo que o inimigo diz é mentira. A Bíblia diz que ele nunca se firmou na verdade, e quando ele fala mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Mas o que a palavra de Deus diz é a verdade absoluta a seu respeito. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se fosse você, aplaudir a ele. Meu Deus, eu quero conversar com você sobre a verdade de Deus. Meu Pai do céu, essas coisas que nós falamos, meus irmãos, elas são tóxicas, elas são nocivas, elas matam, elas geram desespero, elas bloqueiam, elas não permitem que você vá adiante na sua vida. Mas a palavra de Deus, que é a verdade, ela traz liberdade, ela traz libertação. E o que a palavra de Deus nos ensina, querido, meu Deus da glória, vamos ver o que a palavra de Deus diz. Eu quero falar alguns versículos com você nessa noite sobre a culpa. Primeira coisa, culpa. O que a palavra de Deus diz, pastor? Isaías capítulo 1, versículo 18. A palavra do Senhor diz que ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam como o carmesim, se tornarão como a alva lã. A palavra do Senhor diz no capítulo 38, versículo 17: eis que eu lanço para trás de mim os teus pecados. Capítulo 43, versículo 25 diz: eu desfaço as tuas transgressões como a névoa, e dos teus pecados eu não me lembro mais. Mais ou menos a mesma expressão. Capítulo 44, versículo de número 22: eu lanço, eu esqueço, eu não me lembro mais. Miqueias capítulo 7, versículo 19, a Bíblia diz: eu lanço os teus pecados nas profundezas dos mares. Meus irmãos, o apóstolo João diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda e qualquer injustiça. Não há culpa maior do que o perdão do nosso Deus. Então não importa o que você fez no seu passado, não importa se é grande, se é pequeno, não importa se a mancha é tão grande, o sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário, é poderosíssimo para apagar toda a mancha, todo o pecado. Pastor, eu abortei, eu cometi aborto na minha vida, pastor, eu matei uma criança dentro do meu útero. E talvez essa coisa te pega, talvez quando você menos espera, você se lembra disso, e o odor da carniça, ele começa a levantar, e você entra em desespero. Mas nessa noite, meus amados, eu estou aqui para dizer assim: ei, lacra o caixão em terra. Você não pode mais ficar carregando essa culpa, em nome de Jesus. Segunda coisa que você precisa saber: é a respeito da rejeição. Talvez você se sente rejeitado, talvez até mesmo você se rejeita. É uma auto-rejeição. Ai, oh Espírito Santo,
Talvez o seu pai e a sua mãe não queriam você. Talvez você foi abandonado pelo seu pai e pela sua mãe. Talvez a pessoa com a qual você mora hoje pouco se importa com você também. Talvez você mora com seu tio, com seu avô, com sua avó. E você olha para você e diz assim: meu Deus, quem eu sou? Eu sou uma rejeição ambulante. Todo mundo me rejeitou. Ei, todo mundo não. Ei, todo mundo não. Porque Salmo 27:10 diz: quando meu pai ou minha mãe me rejeitarem, o Senhor me acolherá. A palavra do Senhor diz, Isaías capítulo 49, versículo 15, se não me falha a memória. Ele diz assim: pode uma mãe esquecer-se do filho que cria? Pode uma mãe esquecer-se do filho que cria, que não venha compadecer-se do fruto do seu ventre? Mas ainda que ela se esquecesse, diz o Senhor, eu não me esquecerei de ti. É o que a palavra de Deus diz, meu querido. E eu quero ler um outro texto com você. Eu quero ler Isaías com você. Nós vamos ler alguns versículos. O primeiro, capítulo de número 41. Isaías capítulo 41, de 8 a 10. A palavra do Senhor nos diz assim: mas tu, Israel, meu servo, tu, Jacó, quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes, e eu disse: tu és o meu servo, a ti eu te escolhi, não te rejeitei. Deus não te rejeitou. Amém, queridos? Diga assim: eu sou. Não dá para você fazer melhor. Eu estou dando o meu máximo aqui hoje, irmão. Estou dando o meu máximo. Eu quero que você dê o seu máximo nessa noite, em nome de Jesus. Diga assim: eu sou semente bendita do Senhor. E Ele me disse que eu era servo dele, e que Ele jamais me rejeitou. Você não é rejeitado. Deus ama você. Nunca te rejeitou. Nunca te rejeitou. Você é amado do papaizinho. Quer ver um outro texto que fala sobre isso? Capítulo 44, o versículo de número 2. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, amado meu, a quem eu escolhi. Diga assim: eu fui escolhido. Você foi escolhido, você não foi rejeitado. João capítulo 15, versículo 16, a palavra do Senhor diz que Ele nos designou, Ele nos escolheu. Não fomos nós que o escolhemos, mas Ele nos escolheu. E Ele nos escolheu para irmos e para darmos fruto, para que o nosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedimos a Ele em nome do Pai, Ele nos conceda. Ei, meu irmão, Deus escolheu você. Deus escolheu você. Deus não te rejeitou. Atos capítulo 9, versículo 15, eu amo esse versículo. Um dia Deus aparece para Ananias. Ananias está orando, e o Senhor se manifesta para ele, diz assim: Ananias, eu quero que você vá lá na casa do Simão, lá orar para um camarada lá. O cara, o nome dele é Saulo. Saulo, Saulo de Tarso, é isso aí mesmo. Não vou não, senhor. Eu ouvi de muitos acerca desse cara aí. O negócio dele é destruir os cristãos. Ele veio até com carta aqui para Damasco para prender todo mundo. Vou nada. E o Senhor disse para ele: vai, porque ele, para mim, é um vaso escolhido. Meu amado, vamos dizer nessa noite, diga assim: eu sou um vaso escolhido. O ódio, você pode ser odiado por todos, mas Deus te ama. A Bíblia diz assim, que Deus amou, vamos juntos comigo? O mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga nessa noite assim: Deus me amou. Diga: Deus me amou. Você é amado pelo Senhor. A palavra do Senhor diz que, Romanos capítulo 5, versículo 8, que Deus prova o amor dele para conosco no fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Deus prova o amor dele. 1 João capítulo 3, versículo 1, a palavra do Senhor: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados seus filhos. Veja quão grande amor Deus tem concedido. Deus ama você, mesmo que todo mundo te odeie, Deus ama você. 1 João 4,19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus te amou primeiro. Deus me amou primeiro. E a respeito do medo, meu Deus, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, não te deu o espírito de medo, para outra vez você estar em temor, mas te deu o espírito de amor, de moderação e de fortaleza. Deus não deu medo para você, querido, em nome de Jesus. Deus não te deu medo. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, não temas a respeito das coisas que você vai sofrer durante esse tempo. Vocês vão ter uma perseguição de 10 dias, mas sejam fiéis até o fim, até a morte, e eu vou dar a vocês a coroa da vida. Não temas, não temas. Pastor, é todo mundo falando que vai ter um monte de coisas difíceis aí que vai acontecer. Meu Deus, e como é que vai ser o futuro? Não temas, não tenha medo. Deus está no controle. Deus está no controle da sua vida. O medo não pode mais dominar você. Maior é Deus que está em você do que aquele que está no mundo. Isaías capítulo 43, 1 e 2, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, Israel. Diga: essa palavra está falando comigo. Fala o seu nome aí agora. Deus está falando comigo, Carlos. Deus está falando com você aí. Deus está falando conosco. E Ele diz assim: não tenha medo, porque eu te remi. Eu chamei você pelo nome e você é meu. Quando você passar pelas águas, elas não te submergirão. Quando você passar pelo rio, o rio não vai afogar você, meu irmão. Você não vai se afogar. Quando você passar pelo fogo, o fogo não vai queimar você, nem mesmo a chama vai arder em você. Não tenha medo. Dá uma cutucadinha no seu irmão da esquerda e da direita. Diga assim: não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Aleluia. Não tenha medo. A palavra do Senhor diz também a respeito da mágoa. Olha o que ela diz. E do ressentimento. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz assim que nós devemos perdoar o nosso próximo. Por quê? Porque senão o papai não vai perdoar a gente. Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26. Lá o Mateus capítulo 6 também vai falar sobre isso. Porque se você perdoar os homens as suas ofensas, você vai ser perdoado. Mas se você não perdoar, você também não vai ser perdoado. Efésios capítulo 4, versículo 32, a palavra do Senhor nos diz assim: que nós devemos perdoar assim como nós fomos perdoados pelo nosso Deus. Como é que você foi perdoado? Ele selecionou algumas coisas. Não, isso aqui eu vou perdoar, não, isso aqui não. Isso aqui que o Carlos fez está muito grave, não vou perdoar não, está muito difícil. Não, queridos, assim como Deus nos perdoou, nós somos concitados a perdoar, a amar como Ele nos amou. Meu Deus, quem está entendendo aqui? Não é o que o inimigo diz a meu respeito, para eu abrir o caixãozinho e para olhar lá dentro, é o que a palavra de Deus diz. Agora, meus irmãos, eu quero encerrar essa primeira parte dizendo para você: ei, a quem você vai dar crédito? Você pode escolher hoje.
Você vai continuar dando crédito ao que o inimigo tem dito para a sua vida? Que você é um rejeitado, que a mágoa está dentro do seu coração, que você é um cara medroso, uma mulher medrosa, que você nunca vai ser nada em ninguém na sua vida. É a culpa, é o medo e outras coisas mais, é o ressentimento, a mágoa. Ou você vai dar crédito àquilo que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus é a verdade, ela nos liberta. E eu quero partir para o fim, no último ponto. Eu quero dizer para você: Deus é o Deus do novo. Amém? Diga: Deus é o Deus do novo. Deus é o Deus do novo. O nosso Deus é o Deus do novo, é o Deus da novidade. Meus irmãos, quando Deus aparece para Moisés, Moisés pergunta qual é o nome de Deus, para ele poder dizer ao povo de Israel. O que Deus fala para ele? Eu era. Foi isso que Deus falou para ele? Qual é o nome que Deus se apresenta para Moisés? Eu sou. O eu sou me enviou. Eu sou o que? Presente, passado ou futuro? É presente. Deus é o Deus de agora. Deus é o Deus que está vendo você agora. Deus é o Deus vivo. É um Deus poderoso. Ele enxerga você agora mesmo como você está, com as suas dificuldades, com os seus problemas, com a sua alegria, com as suas conquistas. Deus é o Deus que te vê. A palavra do Senhor diz no Salmo 90, versículo 2, o finalzinho. A palavra do Senhor diz: de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Sabe o que eu amo, meus irmãos? Vamos pegar aí o Salmo 23, versículo 1. Todo mundo sabe, comigo. O Senhor é passado, presente ou futuro? Presente. Só que os nossos irmãos que leram a Bíblia há 500, 800, 1300 anos atrás, eles liam: o Senhor é o meu pastor. De 500 atrás, o Senhor é o meu pastor. Hoje nós estamos dizendo: o Senhor é o meu pastor. Daqui a 500 anos, se Jesus não voltar, os irmãos vão cantar e vão dizer: o Senhor é o meu pastor. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Deus é o Deus presente, é o Deus do agora, é o Deus do hoje. Deus é o Deus do hoje. E Deus te remete para o futuro. Deus não fica lembrando das suas sujeiras lá. Ele fala assim: ei, onde você caiu? Lembra lá. Se arrepende e para frente. Vamos para frente, vamos para frente. Sabe quem é que fica lembrando você do passado, irmão? Sabe quem lembra você do passado? É o diabo. Porque o diabo é acusador. Ele gosta de ver você na lona. Ele gosta de ver você no pó. Ele gosta de ver você arruinado. Sabe? Aí ele fica lembrando você do passado. Olha o que você fez lá, você lembra? Olha o que fizeram com você. Ih, rapaz, você não tem mais jeito não. Você está perdido. Deus não. Deus, eu estou com você agora. Eu estou com você agora. Olha para frente. Eu tenho algo novo para você. Eu quero ler alguns textos com você. Meu Deus. Deus é o Deus que faz todas as coisas novas. Isaías, capítulo de número 42, o versículo de número 9 diz assim: eis que as primeiras coisas passaram, e coisas novas eu vos anuncio, e antes que venham à luz, eu vou-las faço ouvir. Capítulo 43, versículo de número 13, diz ainda: antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Versículo 18: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que eu farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não a sabereis. Eu vou pôr um caminho no deserto e rios no ermo. Ei, pastor, eu estou vivendo um deserto. Deus vai transformar o seu deserto em rios de água viva. Porque Deus é o Deus que faz coisa nova, meu irmão. Deus é o Deus que está fazendo novo. Meu Deus, aleluia. Meu Senhor. Ai, Jesus da glória. Capítulo 48, versículo de número 6 ainda,
de Isaías, a palavra do Senhor nos diz assim: já o tens ouvido, olha bem, para tudo isso porventura não anunciareis, desde agora eu te faço ouvir coisas novas e ocultas que você nunca conheceu. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. O que você não sabe é novo. O que você não sabe ainda é novo. Mas Deus vai anunciar para você, Deus vai fazer a coisa maravilhosa. Queridos, segundo aos Coríntios 5:17, e assim que, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Deus mudou a minha história. Deus mudou a sua história. Cadê a projeção? Eu quero que projeta para mim aí, meus filhos. 1 aos Coríntios, capítulo de número 6. Esse texto é top demais, a gente precisa ler. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9 até 11. A palavra de Deus, nós lemos 2 aos Coríntios 5:17, diz que Ele nos fez novas criaturas. Agora preste atenção, meus irmãos. Capítulo 6, versículo 9, 1 aos Coríntios: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Mas preste atenção, a palavra de Deus não para aí. Veja o versículo 11. Meu Deus, põe aí, filho. E é o que alguns têm sido. Sido é o que? Presente, passado. Passado. Isso tudo que nós lemos atrás, alguns de nós fomos passado. Nós temos sido, mas haveis sido lavados, santificados, justificados em o nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Ei, tem uma nova identidade para você. Agora você é filho amado do papai. Ah, meu irmão, você não está comigo não, porque se fosse você já tinha pulado dessa cadeira, já estava dançando uma hora dessa. Deus mudou a nossa história, Deus mudou a nossa identidade. Você era perdido, eu era perdido, nós não tínhamos chance nenhuma, o nosso destino era o inferno. Mas o Senhor mudou a nossa identidade. Hoje nós somos filhos amados do papai. Nós somos filhos amados do papai. Nós somos filhos amados. Ei, deixa eu dizer algo para você. O Senhor Jesus, quando ele estava saindo do batismo, a Bíblia diz que o céu se rasgou e ele ouviu uma voz que dizia, é o Pai dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu me alegro, que me compraz, que me traz alegria. Deixa eu dizer algo para você. Você é o filho amado do papai. Você é a filha amada do papai. Deus fez algo novo. Deus mudou a sua identidade. Vamos falar junto nessa noite? Diga assim: Deus mudou a minha identidade. Você é uma nova pessoa. Não importa o que você fez no passado, já ficou no passado, meus irmãos. Para de ficar carregando o caixãozinho, abrindo ele, cheirando a carniça. Meu Deus, Deus tem algo novo para você. Deus tem maná fresco. Deus não tem coisa velha para você. Deus tem maná fresco. O que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz que os filhos de Israel todos os dias saíam da sua tenda e iam lá pegar o maná. Sim ou não? Não é? Todo dia tinha pão fresco. Todo dia. Só que tinha algumas pessoas desobedientes. Sabe o que elas comiam no outro dia? Não tinha maná, porque
ele tinha que pegar todo dia. Aí ele falava assim: não, eu vou pegar para 2 dias. Tá com preguiça de ir lá pegar o maná fresco. Quando ia pegar no outro dia, estava como? Azedo e cheio de bicho. Tem gente que está comendo comida azeda porque quer. Porque Deus tem um novo para você. Deus tem fresco para você. Deus tem coisa nova para você. Quando nós falamos de água, meus irmãos, a palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, que a rocha espiritual seguiu o povo de Israel pelo deserto. Deserto tem água, gente? Deserto tem água? Ô filho, aumenta um pouquinho para mim aqui. Deserto não tem água. Agora, como é que 2 milhões de pessoas ou 4 milhões de pessoas tomavam água todo dia? Fala para mim. Como é que 4 milhões de pessoas oferecendo holocaustos e sacrifícios todos os dias, como é que era lavado esse holocausto? Fala para mim. Você já parou para pensar nisso? Ei, tinha talha suficiente para guardar e armazenar água durante a caminhada do povo de Israel? 40 anos no deserto, filhos. Para pensar. O apóstolo Paulo diz assim: havia uma rocha que seguia o povo de Israel, da qual manava água. Qual de vocês já foi numa fonte borbulhando assim? Vocês já viram? Né? Tem uma fonte legal, interessante, lá perto de Anastácio. Tem uns canos assim que sai água, né? Você já viu lá aquele negócio? Deixa eu perguntar uma coisa para você, meus filhos. Se você passa a mão naquela água, você traz e bebe lá, em algum momento você vai beber da mesma água? Nunca. Deixa eu dizer algo para você. Deus tem água fresca para você todo dia. Todo dia. Todo dia. Eu sou a água da vida. Meus irmãos, tem água fresca para você todo dia. Pastor, tem mais alguma coisa fresca? Eu estou gostando disso aí, esse negócio está bom demais. Tem. Salmo de número 92, versículo 10. A Bíblia diz, o salmista fala assim: o Senhor renova o meu poder como do boi selvagem, e Ele me unge com óleo fresco. Tem unção fresca derramando sobre a sua vida hoje. Ei, sábado passado foi top aqui, pastor Cris, não foi? Foi ou não foi, gente? Só que a unção de sábado passado já foi. Acabou, meu irmão. Nunca mais. Quem estava aqui tocou, quem não estava perdeu. Nunca mais vai ter a mesma unção. Nunca mais. Só que eu tenho uma coisa para dizer para você. Hoje tem unção fresca. O mesmo Senhor que operou no sábado está aqui hoje. Ele vai derramar uma unção fresca sobre a sua vida. A unção vai ser renovada sobre a sua vida. A unção fresca, aplauda Ele mesmo. Ele é digno. Meu Deus, tem unção fresca sobre a sua vida. Meu Papai do céu. Ei, eu quero finalizar e dizer para você uma coisa. A palavra de Deus diz em Números que tinha que arder um fogo constante no altar, sim ou não? Tem que arder fogo no altar, não pode apagar. Sabe qual é o problema, meus filhos? Tem muita gente querendo fazer fogo, só que ao invés de trazer lenha nova, traz a cinza daquilo que já foi queimado. O fogo que você teve ontem na presença de Deus, já queimou, filho, já virou cinza, já acabou. Com cinza você faz fogo? Fala para mim. Tem um monte de gente querendo fazer fogo com cinza, com aquilo que Deus já fez no passado. Ah, mas naquele tempo Deus acendia. Meus irmãos, eu sou prova de que Deus acendia uma figueira de uns 25 metros de altura, dessa grossura, ficou iluminada de cima e embaixo. Mas que é isso? Isso é coisa do passado. Deus tem algo novo para mim hoje. Deus tem fogo novo para nós, mas nós precisamos oferecer lenha nova na presença dEle. Nós queremos queimar, filhos,
mas nós não temos oferecido lenha nova. Nós apresentamos diante do Senhor a cinza daquilo que foi queimado. Ó Deus, ontem foi tão bom. Meu Deus, ontem foi um mover sobrenatural. E nós ficamos presos no ontem. Ei, o ontem acabou. O novo Deus tem para agora. Agora, hoje, tem coisa nova para você. Tem maná fresco, tem água fresca, tem unção fresca. Meus irmãos, tem. E o que você vai oferecer? Você vai oferecer lenha ou você vai oferecer cinza? Porque Deus quer derramar o fogo. Tem uma música que nós cantamos que diz assim: tu tens o fogo e eu sou o sacrifício. O Senhor tem o fogo e eu sou o sacrifício, irmãos. Agora, queridão, se nós não oferecermos a lenha diante do altar, quem vai queimar? Não vai queimar nada. Deus tem um fogo, mas nós não temos a lenha. Nós não nos oferecemos como sacrifício diante do Senhor. Deus tem um novo. Deus é Deus do novo. Deus tem um novo para a sua vida hoje. E eu quero encerrar. Eu quero que você feche os seus olhos, em nome de Jesus. Como é que nós temos vivido a nossa vida, irmãos? O que eu falo aqui é forte, mas é uma realidade. Será que nós temos vivido como abutres domesticados pelo diabo e que gostam de se fartar das carniças contidas dentro do caixão que insistimos em carregar conosco? Será que as mágoas, os ressentimentos da vida, o medo, a culpa, o ódio, a rejeição têm exercido domínio sobre a nossa vida, em detrimento da verdade da palavra de Deus? O nosso Deus é o Deus do novo. Ele faz novas todas as coisas. Ele tem novidade de vida. Nós não podemos mais andar como nós andamos outrora. Ele tem unção fresca, maná fresco, água fresca. Ele tem uma identidade nova para nós. Chegou a hora de nós lacrarmos o caixão sujo e imundo que o diabo às vezes faz que a gente abra, e que nós enterramos bem fundo esse caixão. Nós não sejamos mais limitados pelas mentiras demoníacas e diabólicas a respeito do nosso passado. E eu quero encerrar dizendo: é tempo de viver o novo e o sobrenatural de Deus. Viva o novo! E eu quero encerrar, querido. E eu não posso encerrar sem fazer o apelo. Como é que você tem vivido a sua vida? Será que você tem vivido como escravo do inimigo? Você tem vivido como uma marionete de Satanás, e você vai, e até mesmo às vezes quando você não quer, você vai lá e abre o seu caixãozinho e começa a se alimentar das carniças que tem lá dentro? Meus filhos, Deus tem algo novo para você, e essa é a noite. Essa é a noite da sua libertação e da sua restauração. Se você entrou aqui e você está cheio de mágoa, de ressentimento, de medo, de culpa, de rejeição, eu quero orar por você nessa noite. Você vai sair aqui gozando do novo de Deus. Nós vamos sepultar esse caixão imundo hoje à noite, em nome de Jesus. Tem alguém aqui nessa noite assim? Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida. Não saia daqui, não perca a sua oportunidade, em nome de Jesus. Deus tem um novo para você. Sai do seu lugar. Se você se sente tocado pelo Espírito Santo, corra até aqui. Eu quero orar por você agora. Vamos todos ficar em pé nessa noite, em nome de Jesus.